Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Estamos começando o Viver é Melhor de hoje com a nossa saudação de paz, boa vontade e de saúde. E esse é o nosso convite hoje a você, amigo telespectador, que melhore a sua saúde, que tenha informação de qualidade para que consiga fazer escolhas melhores, cuidar da família, cuidar das pessoas, do nosso planeta. Esse é o nosso objetivo, saúde completa. Seja bem-vindo e hoje você pode mandar também a sua participação para a gente, a sua sugestão de tema, inclusive para o Momento Ecumênico de Preces, a sua participação é fundamental. Ligue e peça por você, pela sua família, pelos seus amigos. Este é um hábito importante para construirmos o equilíbrio completo, espírito, corpo e mente em paz. E nós podemos fazer isso de diversas formas, entre elas destacamos sempre a oração, a meditação, a reza, como você quiser chamar. 0310 07 940 é o telefone que já está à sua disposição. Assim como para que mande perguntas sobre o nosso tema de entrevista hoje, que é sobre queimaduras. Seu amigo telespectador já sofreu uma queimadura? Era uma queimadura leve ou uma queimadura grave? Dona de casa está acostumada. Será que essas queimaduras merecem algum tratamento? O que pode e o que não pode fazer? Muitos mitos e verdades. Pasta de dente, ovo, será que pode passar tudo isso que as pessoas estão acostumadas? Será que vai ser pior? Nós temos um especialista que vai responder tudo sobre o assunto para a gente hoje, dizendo como devem ser os primeiros socorros em caso de queimaduras. Você que tem uma experiência para contar, pode participar do nosso programa, 0310 07 940. E nós vamos agora, para iniciar bem este nosso momento de reflexão sobre a saúde, sobre a vida, vamos começar o nosso estudo de hoje com o livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós, de autoria do jornalista Paiva Neto. E nós temos aqui a oportunidade de refletir sobre aquilo que realmente nos fortalece para a vida. Você com certeza já passou por uma situação em que alguém, uma pessoa, até você mesmo, foi julgado ou recebeu comentários apenas pelas questões de estética, de aparência, ou então pelo que você tem materialmente. Você concorda com esse tipo de raciocínio? Você acha que é realmente dessa forma que as pessoas devem ser avaliadas? Não. Nós somos muito mais do que a nossa aparência, e que inclusive a aparência que sofre mudança ao longo da vida, com o envelhecimento. E aí a gente percebe que as nossas relações amorosas, de amizade, qualquer relação, não pode ser estabelecida apenas levando em consideração as questões materiais, não só a beleza, não só os bens materiais, mas acima de tudo, aquilo que é permanente, que é a nossa alma, que são os nossos valores, os méritos que nós conquistamos na vida a partir da nossa dedicação, do nosso trabalho. Nós vamos aprender mais sobre a importância de valorizar o espírito que todos nós temos e que nós devemos cuidar bem dele e investir em sua formação, trazendo a página número 59 do livro, na versão tradicional, que é essa que eu tenho em mãos, no subtítulo Vestiduras Brancas e Ousadia no Bem. Escreve o autor. Peço-lhes que releiam com atenção o descrito no versículo 9 do capítulo 7º do último livro do Cânone Sagrado. Abrir aspas. Depois destas coisas, olhei, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro de Deus, trajando vestiduras brancas, com palmas nas suas mãos. Fechar aspas. E aqui explica o jornalista Paiva Neto. Vestiduras brancas que, conforme se comprova no capítulo 22 do versículo 14 do Apocalipse do Cristo Ecumênico, o sublime estadista, foram lavadas no sangue do Cordeiro de Deus. Isso se dá em virtude do merecimento adquirido pelos persistentes na fé. São reconhecidos pela fidelidade, por não medir sacrifício, dedicação, fervor e devoção, e por exercer pragmatismo no labor de servir ao seu divino Mestre Jesus, sobrepondo-se a todo tipo de sofrimento inimaginável. Esse texto continua aqui no livro e você pode lê-lo na íntegra, tendo na sua casa também este livro. Mas o destaque que nós fazemos agora é de que no Apocalipse está registrado esse reconhecimento daqueles que ao longo de suas vidas se esforçaram, trabalharam, conquistaram pelo seu mérito,
por não medir esforços, por não desanimar diante do cansaço, diante da falta de reconhecimento, que não deixaram se iludir por aquilo que era passageiro. E é desta forma que nós devemos construir também a nossa saúde, a nossa felicidade, a nossa vida. Muitas vezes podemos até ficar entristecidos, magoados pelos julgamentos, pelas opiniões, ou porque pessoas se interessam apenas por alguns fatores e não levam em consideração quem realmente nós somos. Mas é fundamental que nós consigamos permanecer nesse caminho, de construir a nossa vida, de construir tudo que nós temos a partir da nossa força espiritual. E é assim que nós devemos agir, para que tenhamos também essas vestiduras brancas descritas no Apocalipse, que são o reconhecimento e o mérito daqueles que realmente fizeram a sua parte. Será que nós estamos agindo dessa forma também? Sempre com essa consciência tranquila de estarmos investindo naquilo que é realmente duradouro na nossa vida? Não dedicar tanta atenção àquilo que é passageiro? Vamos refletir mais sobre esse assunto no programa hoje, você é nosso convidado. A gente vai agora também trazer para você dados importantes sobre a incidência de queimaduras no nosso país. Afinal, esses são acidentes que ocorrem no dia a dia, muitas vezes de forma mais leve, mas o número de pessoas que sofrem queimaduras mais graves é realmente muito grande. E nós no programa hoje vamos discutir exatamente esta incidência, os lugares mais comuns, as questões mais comuns que levam a queimaduras e também o que fazer na hora em que acontece uma queimadura. A gente vai falar sobre isso aqui no programa, mas antes, acompanhe estas informações. 1 milhão de pessoas são vítimas de queimaduras todos os anos no Brasil. Em 78% dos casos, os acidentes acontecem dentro de casa. As queimaduras são a segunda principal causa de morte em crianças de 1 a 4 anos de idade. Nós vamos agora começar então a nossa conversa. Recebemos o nosso convidado, o Dr. Luiz Felipe Molina Havana. Por favor, doutor, nós vamos conversar hoje sobre esse assunto. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. Por favor, pode se sentar. Dr. Luiz Felipe é cirurgião plástico, especialista no assunto, é médico assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e membro da Academia Brasileira e da Academia Americana de Queimadura e primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Queimadura. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto que, como você disse, é tão importante. Tão importante porque atinge as nossas crianças. E quando atinge as nossas crianças, obviamente a gente tem que prestar bastante atenção. E esse é um fator importante porque a gente já sabe que criança na cozinha, por exemplo, é sempre uma situação de risco. Mas mesmo assim ainda acontece muito, não é, doutor? Muito, muito. 70% dos acidentes que acontecem na cozinha, né? Então é um número absolutamente alarmante, né? É o que a gente chama de acidentes facilmente evitáveis. Infelizmente, eles continuam acontecendo todos os dias, mesmo as pessoas sabendo de coisas muito simples. O que a gente pode dizer, doutor, que é uma queimadura? Como classificar esse incidente? Queimadura são as lesões que acontecem basicamente na nossa pele, resultado de uma ação de algo externo. Por exemplo, uma fonte de calor. Por exemplo, uma fonte de eletricidade. Então, nesse caso, temos uma queimadura elétrica. Uma queimadura por temperatura muito baixa. Felizmente, no nosso país, nós não temos temperaturas tão baixas, mas em outros países, a queimadura por temperatura baixa é uma realidade. Queimaduras por radiação. Quando os pacientes fazem radioterapia para o tratamento de câncer, eles podem ter uma queimadura por conta dessa radiação. Queimaduras por abrasão. Então, aquele famoso ralado no joelho, aquilo não deixa de ser uma queimadura, é uma queimadura abrasiva. Queimaduras químicas. E essa, infelizmente, é muito grave e acontece também nas nossas cozinhas quando deixamos os produtos para limpeza em locais inadequados ao alcance de nossas crianças. Ou embalagens não identificadas também. Embalagens não identificadas, embalagens abertas, que às vezes até têm mecanismos de proteção, mas como às vezes é um pouquinho difícil, já vou deixar aberto, já vou usar mesmo, e aí acaba facilitando o acidente. As pessoas têm noção de o quanto uma queimadura pode ser grave, doutor? Não tem. As pessoas, quando pensam em queimaduras, pensam naquela, como você disse, encostou na panela, então fez uma marquinha, encosta
no escapamento da Na moto. moto. Essa já é muito grave, uma queimadura de Faz uma 5 bolha. centímetros, faz uma bolha, né? Ou a queimadura de sol, né? Mas queimadura é muito mais do que isso. Queimadura é muito grave, queimadura mata, queimadura deixa sequelas para sempre. Tanto do ponto de vista de função, então você perde a funcionalidade, seja da mão, do pé, de um braço, deixa sequelas da estética, né? Sim. A gente vive uma sociedade onde a aparência é importante, é valorizada, certamente em demasia, né? Mas é uma realidade. E interfere, inclusive, na autoestima da pessoa, não só em beleza, mas em e autoestima. leva a sequelas psicológicas muito graves. Posicionamento na sociedade, Claro, relacionamentos. sem dúvida. Imagine uma criança que, normal, linda, Já é tímida. já é tímida e já sofre bullying na escola. Sim. Imagine se ela tem uma queimadura aparente no rosto ou nas mãos. Essa criança sofre muito, 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 é muito triste, né? Então as queimaduras são graves, mas elas vão além disso. As queimaduras matam. As pessoas esquecem, as queimaduras matam, né? E por isso que é extremamente importante a sua prevenção. Eu costumo dizer nas aulas que a melhor maneira de nós tratarmos uma queimadura é prevenindo a queimadura. Ela é fácil, ela é barata e ela é altamente eficaz. Todo o resto que a gente faz é correr atrás do prejuízo. Doutora, as queimaduras mais comuns são as leves? Como é que se classifica? Queimadura, a gente sempre escuta de primeiro grau, de segundo grau? Sim, as queimaduras mais frequentes, felizmente, são as queimaduras mais leves. Acontecem, como disse, no ambiente doméstico, especialmente na cozinha. Mas não dá para dizer que é a mais leve, a menos grave, vai variar muito. E esse começa a ser uma questão difícil para o leigo identificar, né? Então a gente prefere, geralmente, não entrar muito nessa questão para ele decidir se é mais grave ou menos grave. O médico vai avaliar de acordo com a área atingida, com o tipo de manifestação? Com as características, com o que foi a queimadura, aonde foi a queimadura. Então, por exemplo, uma queimadura do tamanho de uma área como essa. Uma bola de tênis. Uma bola de tênis. No meio do abdômen, das costas, tem um significado. Se for ao redor da boca, tem outro. Se for ao redor dos olhos, tem outra. Se for nas mãos, tem outro. Sim. Então, a extensão, ela não é suficiente para a gente dizer se é grave ou não. Claro, uma queimadura que atinja mais da metade do corpo sempre vai ser uma queimadura grave, mas uma queimadura que atinge uma pequena área não significa que não seja. Porque ela não atinge só a pele. Ela pode atingir outras estruturas e as queimaduras mais profundas, elas vão levar a alterações que podem levar à perda da função. E essas alterações não acontecem imediatamente. Muitas vezes elas levam semanas ou meses para acontecer. Então a gente tem que estar acompanhando, tem que estar atento quanto a essa lesão. No próximo bloco a gente vai entender mais sobre como prestar primeiros socorros em caso de queimaduras ou a gente mesmo quando passa por essa situação. O que pode, o que não pode fazer, também momento para responder as dúvidas dos mitos e verdades a respeito do assunto. Você pode mandar também a sua pergunta para a gente, 0310 07 940, participe do Viver é Melhor e a gente volta já já.